Olá pessoal, tudo bom? Eu vou abrir uma série de vídeos, vou ver se eu consigo fazer isso em pelo menos 3 vídeos. E eu quero tratar nesses vídeos o impacto da pós-modernidade sobre a interpretação bíblica. Ou seja, o impacto da pós-modernidade na igreja como um todo, mas principalmente na interpretação bíblica. Então, essa série de estudo, de vídeos que nós vamos fazer nesse sentido. Verificarmos qual foi o impacto que essa pós-modernidade, e eu não vou falar em pós-modernismo, porque eu estou pensando em pós-modernidade a nível do Zygmunt Bauman, de uma modernidade líquida que ela vai mudando, evoluindo, tomando formas e mais formas, porque ele parte da ideia que a pós-modernidade ela parte da própria modernidade, ou seja, é a modernidade em mutação e se transformando, enquanto que a pós-modernidade fica naquele ponto, mas ela se transforma a partir do quê? Então, quando eu falo de pós-modernidade, eu estou pensando nessa sociedade líquida. Tá? Mas vamos iniciar nosso estudo fazendo a leitura de um texto de 2 Timóteo, capítulo 4, que ele diz assim, olha: Conjure-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exorte, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sobra em tudo, sofres aflição, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Então, esse texto do apóstolo Paulo, em que ele escreve para o jovem Timóteo, ele vai relatar aquele momento histórico que eles estão vivendo de transformação também. E esse texto, de certa forma, ele se aplica, eu não vou fazer uma análise textual porque não é a proposta aqui, tá? Mas ele se aplica nesse tempo que nós estamos vivendo aqui. Tem uma frase de um autor, e depois eu vou colocar o nome dele aí embaixo, na descrição, aí no vídeo, que ele diz o seguinte: o passado carrega em si o presente. Só se pode viver no presente plenamente aberto para o futuro, em diálogo com o passado, interpretando os seus monumentos e compreendendo os seus movimentos. Então, o que está dito aqui é verdade, porque a história ela é dinâmica, ela é viva, ela muda, ela se transforma. E o ponto é até que ponto a igreja ela vai acompanhar essas transformações e essas mudanças dessa pós-modernidade que nós estamos vivendo, dessa sociedade líquida que se liquefaz muito rapidamente, e até que ponto a igreja vai acompanhar esse momento. E de que forma essa pós-modernidade ela tem afetado a vivência da igreja e de que ponto ela tem afetado a própria interpretação bíblica. Então, para que a nossa atuação como evangélicos hoje, para que a nossa pregação hoje, ela possa ser eficaz, nós temos que estar atentos a esses movimentos, compreendermos esses movimentos, vermos a gênese desse movimento e como que ele vai se transformando, para que à medida que isso vá acontecendo, nós possamos combater no sentido de fazer a defesa da fé e mostrando os valores seguros que a palavra de Deus ela impõe sobre nós. Tá? Então, é preciso, como diz o texto acima, voltarmos ao passado para vermos onde começou essa história pós-moderna. Porque nós temos uma noção, e existe uma dificuldade entre os estudiosos mesmos aí de datar aonde começa a modernidade, aonde começa a pós
modernidade ou pós-modernismo, há uma dificuldade. Mas eu quero recuar bem para trás mesmo, porque o que é essa ideia de modernidade e pós-modernidade? São movimentos de rupturas, são movimentos que vão rompendo com os movimentos históricos. Então, quando o movimento histórico não dá conta de dar respostas e saídas, há uma ruptura, um rompimento para criar-se um outro movimento que consiga dar conta da resposta a essa situação. Mas aonde começou essa história toda? Ora, essa ideia de rupturas, de rompimentos com o passado, de rompimentos com as estruturas, ela começa dentro do próprio texto. Olha o que diz Gênesis capítulo 3, depois a gente vai fazer algumas separações aqui. Gênesis capítulo 3 diz assim, a partir do verso 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo, porque o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comeremos. Dele, nem nele tocaremos, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Então, dentro desse texto, a gente começa a perceber essas rupturas. Olha o verso 6. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Então o que é que nós temos aqui? Diante desse texto aqui, nós podemos ver essa postura de ruptura que é feita pela pós-modernidade e até mesmo pela modernidade. Então são movimentos de rupturas, e aqui dentro do próprio texto nós estamos vendo essa ruptura entre Deus e o homem, onde o homem decide o seguinte, essa estrutura ela não nos serve, essa estrutura não nos dá conta para termos uma vida plena, então precisamos romper com essa estrutura edênica e partimos para uma outra estrutura existencial que dê conta de satisfazer os nossos anseios, porque a estrutura edênica não estava satisfazendo o desejo de Adão e Eva naquele momento. Então fez-se uma ruptura, rompeu-se com essa estrutura para criar-se uma estrutura adâmica. Então essa ideia de ruptura de pós, ela começa dentro do próprio texto bíblico aqui. Então o que nós podemos concluir dentro desse texto aqui? Quais são os fatos importantes aqui que nos dá essa noção de que o que nós estamos vendo são repetições, não tem nada de novo debaixo do sol, como diz o pregador, tudo se repete. Então nós estamos vendo aqui uma repetição de rupturas. Então quais são os fatos importantes para nós compreendermos esse movimento filosófico? Porque na verdade é um movimento que começa com uma teoria filosófica, mas que ela é colocada na prática pelos vários meios de mídias que nós temos aí. Então é uma estrutura filosófica e teórica, mas que é diluída no meio da sociedade para que se viva aquilo que é teórico, se viva na prática, é o que nós estamos vendo aí. Então vamos ver o que tem de fatos importantes aqui dentro desse texto. Então, qual foi a proposta da serpente? A proposta foi de ruptura com o passado. A resposta foi o seguinte, olha, ele disse que se a gente comer a gente vai morrer. A serpente disse, olha, certamente não morrereis. Ou seja, rompa com esse passado, que de fato nada vai acontecer a vocês, não vai ter morte, não vai ter nada. Então,
para que se crie uma nova estrutura, é preciso que se rompa com este passado. Então foi essa a proposta da serpente. Faça a ruptura. Segundo ponto, então o primeiro ponto aqui é a proposta de ruptura com o passado. Segundo ponto aqui, dentro dessa análise desse texto aqui. E eu não estou fazendo aqui uma análise exegética, tá, gente? Deixar claro, minha proposta aqui não é fazer uma análise exegética do texto. Minha proposta é fazer uma análise filosófica a partir para nós entendermos o que é essa modernidade, o que são essas rupturas e onde elas de fato começam. Então ela começa aqui, como nós estamos vendo aqui. Então o segundo ponto é a ideologia. Qual é a ideologia que foi proposta ali? Ser você mesmo o seu próprio Deus. Porque no dia que você comer, o que vai acontecer? Você vai ser como ele, então você não vai precisar dele. Você vai ser ele mesmo, ou seja, você vai ser o seu próprio Deus. Então, primeiro ponto que nós temos no texto, proposta de ruptura. Rompa com o passado. Qual que é a ideologia? Qual que é a ideia por detrás? A ideia é ser você mesmo o seu próprio Deus. Você não precisa desse Deus. Rompa com esse Deus e seja você mesmo esse Deus. E a resposta, e é o que foi dito lá. E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Tá? Então foi essa a ideia que foi passada ali. Então a ideologia é, seja você mesmo o seu próprio Deus. E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Terceiro, a conclusão. Ora, a proposta foi feita, rompa com o passado. A ideologia foi dada, seja você mesmo o seu próprio Deus. Agora, qual que foi a conclusão? Ilusão e alienação. Porque é exatamente isso que os movimentos de rupturas eles vão criando. Eles vão criando ilusões e alienações. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente, quando surge a modernidade, a partir do 6º século depois de Cristo em diante, a proposta é o seguinte: nós vamos dar conta de tudo. Nós vamos dar conta de responder todas as coisas. Nós vamos romper com essa estrutura feudal e religiosa, e a partir do uso da razão nós vamos construir um mundo melhor, vamos nos tornarmos seres humanos melhores e vamos alcançar um patamar melhor se fizermos essa cisão com esse passado. Ora, o que ocorreu? Ilusão e alienação, porque logo depois veio a pós-modernidade dizendo o seguinte: olha, vocês falharam, vocês falaram que no uso da razão o mundo ia ter um progresso, o mundo ia ter o ser humano iria evoluir. O que nós vemos aí é o homem se evoluindo, na verdade, onde ocorreu 2 grandes guerras. Então, o projeto moderno falhou, por isso que entra a questão da pós-modernidade aí, para tentar resolver essa situação. Então, o que você encontra nessa proposta de ruptura, nessa ideologia? Você vai encontrar no final ilusão e alienação. Foi o que aconteceu aqui no Jardim do Éden. Olha só o que diz o texto: e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, o projeto falhou. A ruptura foi criada, mas a proposta ela não se cumpriu, ela não teve espaço. E o que o homem adquiriu, na verdade, com essa ruptura? Olha só, o que ele adquiriu com essa ruptura? Primeiro, medo. Coisa que o homem não conhecia no Éden, agora ele sabe o que é o medo e o quanto esse medo é prejudicial. Segundo ponto, a culpa. Porque aí ficou aquele jogo: Adão culpa a Deus, né? A serpente, a mulher culpa a serpente não tem a quem culpar. Mas o que foi adquirido aqui foi a questão do medo e da culpa. Terceiro ponto, a perda da comunhão. Então, o projeto falhou. Então, todos os projetos que as rupturas vai trazer, junto com essas rupturas, vão vir, na verdade, a ilusão e a alienação. Então, houve uma perda de comunhão, primeiro, uma perda de comunhão com Deus,
houve uma perda de comunhão consigo mesmo, porque o homem ele não consegue ter comunhão consigo mesmo, e tem hora que ele precisa de ajuda fora para que possa ter comunhão consigo mesmo. Perdeu a comunhão com a própria Eva, porque jogou a culpa, ó, a mulher que tu me deste, então perdeu aquela comunhão plena que tinha. E perdeu a comunhão com a natureza, porque a ordem foi dada, vocês vão dominar a natureza. Hoje o homem não domina mais a natureza. Então, quando há essas propostas de ruptura com as estruturas passadas, o que vai encontrar no fim, a conclusão é ilusão e alienação. Então, onde começa essa ideia de ruptura? Já começa já no Jardim do Éden, e ela vem se repetindo, e essas repetições de rupturas, de busca de estruturas novas, elas vão se repetindo. E a conclusão é ilusão e alienação. Ilusão porque se você monta uma estrutura e aquela estrutura não dá conta de responder às suas questões, suas indagações, os seus projetos, logo você entra no processo de ilusão e alienação. E aí você tem que procurar uma outra estrutura para estruturar a sua própria existência. Então essa questão de pós-modernidade, em que há essas rupturas, ela já começa já dentro do próprio texto. Então, olha, a partir desse momento histórico que nós acabamos de ver aí, a visão do homem em relação a Deus, ela é mudada. Então, quando houve essa ruptura entre Deus e o homem, a maneira do homem ver Deus, historicamente, ela vai mudando dentro de cada período. Tá? Aquela visão edênica que se tinha de Deus no Éden, já não se tem mais hoje. Então, a cada período histórico, essa visão ela vai mudando, ela vai se transformando. Tá? E essa mudança marca de forma decisiva a crença de alguns indivíduos que carregam tal crença ao longo de suas vidas, até terem um encontro com Cristo, onde sua visão sobre Deus sofre uma mudança radical, volta-se para uma visão correta. Então, por isso que em Cristo, nós de fato temos uma visão correta do nosso Criador. Então, dentro desse movimento de ruptura que nós vimos aqui a partir do texto, o que aconteceu foi que o homem, a sua visão de Deus, ela sofre essa mudança, e ao longo da história essa visão em relação a Deus ela vai mudando, como hoje a visão em relação a Deus ela é totalmente diferente de 30, 40, 100 anos atrás, porque isso é afetado também, essa ideia de ver Deus, e isso vai se repetir ao longo da história até Cristo finalizar toda essa história humana. Então vejamos como que isso aconteceu ao longo da história humana, ou seja, essa ideia do homem enxergar Deus, como que ela mudou ao longo da história. Então, primeiro ponto, no período pré-moderno, antes de entrar na modernidade. Então, como que o homem via Deus? Então, Deus era o centro do universo. Ele não era somente o centro do universo, como ele era o detentor do saber. Então, o homem se submetia à vontade de Deus. Então, no período pré-moderno, antes de entrar na modernidade, quem era Deus? Deus estava no centro do universo. Deus era o detentor do saber. E o homem se voltava para Deus para buscar a sua direção e a sua vontade. Isso no período pré-moderno. Quando nós entramos no período da Idade Média, essa visão ela vai mudar. Tá? Então a Idade Média, acho que mais ou menos em 590, alguma coisa, e vai até século XVI. Então como que é a visão, como que o homem da Idade Média enxergava Deus? Então, o que estava acontecendo ali? Aqui é o momento em que a igreja inicia o processo de domesticação do sagrado. Ou seja, é o período em que o poder não está mais na mão de Deus, mas está na mão da igreja. Então, no período pré-moderno, Deus detinha o poder, o homem estava na mão de Deus. Nesse período da Idade Média, Deus não é mais o centro do universo e agora Deus está na mão do homem. Ou seja, Deus está domesticado, domado na mão do homem a partir da
Idade Média com o advento da Igreja Católica. Então ela domina o sagrado. Ela domesticou, ela dominou o sagrado, e o sagrado trabalha em função da igreja, e não é a igreja que trabalha em função do sagrado, mas o sagrado trabalha em função da igreja. Então, estamos percebendo que a mudança, as rupturas, elas vão mudando a forma de enxergarmos a Deus. Tá? Então a igreja ela domina o sagrado. Dominando o sagrado, ela vai dominar todos os homens, como de fato aconteceu. A Igreja Católica, ela, na Idade Média, ela dominou, ela colocava, tirava reis, ela dominou todo o período. Por quê? Porque o sagrado estava sobre o domínio da igreja. Pronto. Como que Deus é visto agora no período moderno? Então, como que o homem moderno enxerga Deus? Tá? Esse período tem como precursor o movimento renascentista. Tá? Então, o que foi o movimento renascentista? O movimento renascentista, a grosso modo, bem resumidamente, foi um movimento que começou no sul da Itália, onde alguns camponeses, artesãos, artistas, intelectuais, eles começaram a sair das suas localidades, principalmente o homem do campo, ele sai do campo e vai para a cidade, e eles começam a se concentrar nos burgos, uma espécie de vilas, e aí surge o nome burguesia. E esse movimento que é feito ali pelos artesãos, comerciantes, intelectuais, artistas, esse movimento é um movimento libertário. Tá? Então aqui na Idade Moderna, que nós estamos vendo aqui, que começa com o movimento renascentista, século XII, século XIII, é um movimento libertário, porque eles estão pedindo uma libertação dos senhores feudais, e ao mesmo tempo que estão pedindo uma libertação dos senhores feudais, eles também estão pedindo uma libertação da igreja instituída. Então eles não querem mais estar sobre a égide da igreja nem dos senhores feudais. Eles querem se libertar, como de fato se libertaram desses movimentos, e a partir daí houve um afastamento da religião gradativamente, um abandono gradativamente, e o homem começou a achar que ele por si só lhe dava conta de todas as coisas. Então Deus sai do centro do universo, e o homem agora passa a ser o centro do universo. Então, essa ideia humanista ela foi reforçada pelo movimento iluminista, ou seja, o homem é o centro. E aí, a partir do século XVIII, quando começa o movimento iluminista, então é reforçado que o homem de fato é a medida de todas as coisas, que o homem é o centro do universo. E até o lema é o seguinte, que o homem sai da sua idade de infância e entra na sua maioridade racional. Por que maioridade racional? Porque a partir de agora, o homem, no uso da razão, ele pode dar conta de todas as coisas, ele pode responder, ele pode estruturar a sua vida sem a presença de uma divindade externa, sem a presença de Deus. O homem, por si só, trará o progresso e a mudança que a humanidade precisa. Então, com sua ênfase no racionalismo, onde a razão é suprema e detentora de todas as respostas, neste período Deus sai da sua postura de ser o centro do mundo e passa a ser a postura de ser o centro do mundo, e quem ocupa esse espaço agora? Quem ocupa esse espaço agora é o homem. O homem agora é o centro do mundo, ou seja, ele está no centro do mundo. Aí você pergunta, Luiz, mas aonde vai chegar tudo isso? Ora, é simples. Se Deus sai da história, o homem é o centro do mundo, logo os questionamentos em relação ao texto sagrado vão começar. Os questionamentos em relação à existência de Deus vão começar. Os questionamentos em relação à autoria de texto, os questionamentos em relação aos milagres, eles vão começar a partir daí. Então, olha o que aconteceu. A Bíblia deixa de ser a palavra autoritativa de Deus e passa a ser estudada de forma científica. Ou seja, a Bíblia ela deixa de ter aquele status absoluto, de verdade absoluta, e agora ela passa a ser estudada como qualquer outro tipo de literatura. Então, é utilizado métodos de críticas
literárias, críticas da redação da forma, ela é estudada cientificamente e literariamente como qualquer outro livro. Então ela perde o seu status de ser absoluta, de ser a palavra de Deus, para ser um livro qualquer como um outro. Então aí você já vê o prejuízo, o problema que essa ideia moderna já começou a trazer em relação à fé cristã, em relação ao texto. A ênfase aqui é a razão como a grande deusa do saber e das respostas aos questionamentos humanos. Tá? Então, nós chegamos até aqui então a Idade Moderna, vimos a Idade Pré-Moderna, em que Deus era o centro, o homem obedecia a Deus. Nós vimos o homem na Idade Média, em que Deus não é mais o centro, o homem passa a ser o centro, tá? E ele agora é o detentor do saber, já não é mais Deus que é o detentor do saber. E agora no período moderno, que é aquele movimento renascentista, um movimento libertário, que o homem pede uma libertação dos senhores feudais e da própria igreja, e o homem agora passa a ser o centro de todas as coisas. Então esse é o primeiro momento histórico, e nós estamos em movimentos de rupturas que estão transformando o pensar do homem e a forma do homem enxergar a Deus, enxergar a sua palavra, enxergar o mundo, tá bom? Então no próximo vídeo nós vamos falar daquilo que é chamado de pós-modernismo, mas eu vou chamar de pós-modernidade, tá bom? Mas fique atento que no próximo vídeo aí nós vamos começar a falar dessa pós-modernidade e ver qual é o impacto disso tudo sobre a fé cristã e sobre a palavra de Deus. Até o próximo vídeo.